Todas as linhas esferográficas alinhadas sobre a mesa, as pontas prestes à poesia. Meu beat suja a vida entre becos e avenidas. Meus versos que flutuam, ei, te contagiam. Mogi City, o primeiro degrau à vista, o primeiro degrau acima, o primeiro degrau acima. Meu beat suja a vida entre becos e avenidas. Meus versos que flutuam, ei, te contagiam. Mogi City, o primeiro degrau à vista, o primeiro degrau acima, o primeiro degrau acima. Como sempre, observando a atmosfera. No rádio a lenda viva se manifesta por aqui. Sou Fabrício Cruz, mais conhecido como Bozer. Nasci no bairro do Mogi Moderno. Iniciei no grafite em 1998, nos bairros de Brás Cubas. Comecei no Conjunto do Bosque, Jardim Planalto e Jardim Aeroporto 3. E hoje estou com 38 anos, já viajei América do Sul, tive contato com a Europa através do grafite, conheci alguns grupos de breakdance. Eu sou o Márcio Kleber Leal Barbosa, mais conhecido como Márcio Piau. Eu nasci, na verdade, minha mãe ela me fez lá em Brasília, mas aí eu nasci no Goiás e aí eu fui registrado aqui em Mogi das Cruzes. E eu vivi no bairro do Vila Joia. Eu sou educador social, comediante, dançarino, palhaço profissional, mas tudo começou com o hip hop, a cultura que eu conheci nas ruas. As moléculas, violências e tragédias de pé, os gangsta de Mogi, existe a guerra, confronto, desavença, teste psicológico. Boa, sou Tonhão, clima cabuloso, vivo aqui em Mogi das Cruzes, cresci aqui no bairro de Brás Cubas, tenho 44 anos, certo? Continuo aí nessa resistência, resistindo. Certo? Comecei no rap aí na década de 90, passando por várias transformações no meio dessa música, certo? Começamos como Conselho Racial, depois Invocado na Luz, hoje Clima Cabuloso. Sou DJ Pantera, tenho 48 anos. Sou cria aqui de Mogi, nasci no bairro de Mogi das Cruzes, moro em Brás Cubas, sou produtor musical há mais de 15 anos e mexo com música desde 1987. Já tive um grupo de rap chamado Decibéis MCs, gravamos 2 discos, um no final dos anos 80, de 89 para 90, e o outro de 92 para 93. Sou membro de Mogi das Cruzes, DJ ativo. Então, no começo dos anos... No começo dos 80, foi, na verdade... Eu nasci em 82, em 85, 86, ali na região de Brás Cubas ali, eu via muita escrita na rua, mas até então não entendi o que era. E meus primos, como eram um pouco mais velhos, então eu sempre via na rua ali a galera do Yankees, Vikings. Então essa galera era uma galera do Suns de 86, 89, essa galera que já pichava, que era uma galera que formou depois à frente os Street Boys, uma galera que dançava, né? Então era essa galera que tinha necessidade de andar um pouco com gangue. Essa foi a primeira visão que eu tive de arte de rua. Até então eu acho que o hip hop não tinha ainda estourado, não tinha chegado, né? Já existiu o hip hop, porém ele não tinha chegado ainda nas nossas casas, né? Nos nossos bairros. Mas a galera já tinha influência muito de The Warriors, né? Do filme.
passava na Globo, essas coisas assim. Então a galera já tinha essas influências e já se agilizava e foi o primeiro momento assim que eu vi arte de rua mesmo, que era o lance da pichação, né? Que era o lance da pichação. Depois disso, aí eu morei um tempo no Brás e quando eu voltei a cena já estava um pouco mais construída, né? Isso aí falando de 96, 97, a cena já estava um pouco mais construída, então as coisas já estavam um pouco mais formadas, todo mundo já vivia um pouco mais do hip hop. 96, 97 a pichação já estava muito forte, né? Já todos os bairros já tinham seu grupo de pichação, porque antigamente o interessante era andar em grupo, né? O legal era você andar com uma galera e você deixar sua marca pelos lugares. E 98, 99, o grafite ele tinha um formato. A gente já conseguia ver revistas, né? Assim, uma ou outra revista fiz e já passava em propagandas, né, de televisão, então em si o hip hop. Então a gente tinha um pouco mais de informação. Galeria do Rock a gente já conhecia, mas era muito difícil de ir. Quando eu cheguei em Mogi, eu tinha uns 12 anos. Na verdade, eu já conheci o hip hop em Brasília. Foi lá que eu conheci o hip hop, né? Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar essa galera do hip hop. E aí é onde que eu encontro o Regi, Marquinhos e o Babalu. Então, eu acho que ali a segunda geração dos dançarinos de break de Mogi, né? Que foi em Brás Cubas, mas já tinha uma outra galera que vinha antes deles. Eu só ouvi falar. Eu conheci alguns, né? Então tinha Edmundo, o Pantera, os caras, quem mais? O Bisolato, já eram os caras que tinham uma crew ali. Que era uma crew que os caras faziam umas tags, que dançavam uns break, né? Popping, lock. Então já era o hip hop, já tinha uma crew ali de hip hop. Mas eu conheci Regi, Marquinhos e Babalu, que partiu dali da frente, né? A gente sabe o que tinha antes, mas quando eu cheguei eu fui dali. Que aí tinha os Brás Cubas B-Boys, né? Na verdade era sindicato de rua, uma coisa assim antes, que o Regi passava pra gente. E depois que o Regi montou a gangue, que era Brás Cubas B-Boys. E o Brás Cubas B-Boys era muito louco, porque na verdade começou a desmembrar também para virar várias crews ali. Porque quando o Regi ele vem querer ter uma gangue, a gente nem chamava de crew. Crew, isso aí pra gente veio só no final de 90. Mas ele chamava de gangue, ele queria ter um grupo de rap e uma gangue de break, que é o Reginaldo da Conceição, né? Porque ele queria ter isso, porque ele queria ser igual ao Taíde. Realmente ele era um cara que cantava o rap e queria ter uma gangue de break, que era o Brás Cubas B-Boys. Isso é muito louco, que ele faz essa gangue, essa junção de uns 30 negros. Tinha as meninas que dançavam, tinha a Janaína, irmã do Pantera, que era uma referência em São Paulo, né, na parte de Big Girl, assim. E quem prevalecia eram os B-Boys, né? Tinha muito homem e tal. E ela era a mina que representava. E quando ele vem fazer isso, era uma galera que... Aí já começa a ter um lance do agasalho, todo mundo andar igual. E tinha uma galera que não tinha condições, né? Então quando ele fala que só vai participar da gangue de break quem fizesse o agasalho, ali ele começa a desmembrar a parada, né? Então aí começa eu, o Vandré e Negão ir para um lado. Né? Que o Negão quando vem de São Miguel, ele já começa a ter uma rincha com o Regi. Porque os caras se encontram no Fro, aí já começa a rolar uma rincha. Então começa a dividir os times. Na Divinéia já tinha uma cena acontecendo, que era a galera dos balas do rap, né? E aí a partir disso fica eu, o Vandré e Negão, que a gente vira meio que uma filial do Detroit Break, que é de São Paulo. Que a gente vai fazer os treinos lá, com Cocada, com Careca, os caras que eram, né, referência pra caramba na época. E a gente começa a fazer uns movimentos diferentes e trazer pra Mogi. Quando eu comecei a tocar e virei o DJ Pantera, eu já tinha passado pela época dos bailes. Então eu já tinha visto o Jair tocar, o Beto tocar, já tinha visto o Ronaldo do Fro tocar. Então a minha cena de DJ, o Emerson já tocava quando eu fui morar no Cláudio Abraão, ali perto do Cláudio Abraão na escola.
meu amigo Emerson Maiameiro já tinha um par de toca-disco tocando, entendeu? E aí aprendi a tocar falando assim, aprendi a tocar com o Carlos César, com meu amigo Regis, com o Alexandre Bisolato. São pessoas que não estavam na cena, mas já mexiam. Então, mas antes de mim, vem Jair, toda a reverência ao Jair, ao Ronaldo do Fro, Beto ainda está na ativa. Então eu me recordo, tem mais gente, mas eu me recordo bem desses três. Então, eu vi o Jair, o Itapetí, o baile do Itapetí, o Jair. Então o Jair deve ter vindo de 84, 85, 86, até chegar no RAF, 87, 88. O Ronaldo também vem do Fro. Então tem aquela década do começo dos anos 80, tocou. O Beto também se colou nesses dois mundos, entendeu? Então eu creio que ali, 83, 84, 85, 86, esses caras já estavam na cena. Eu vi esses caras tocando do ano de 87, início do ano de 87. Foi onde eu e o criador, numa festa, nos tornamos DJs. A gente era um apreciador de música, ele tinha o 3 em 1 dele, eu tinha o meu, e numa festa nós se juntamos para tocar. Então me tornei DJ nesse dia, junto com o criador, ele pode confirmar. Tô falando, eu tinha o quê? 13, 14 anos, então eu não tinha acesso a equipamento porque eu não trabalhava. Então quem tinha os equipamentos pesados eram as equipes de baile, ou o Fro, ou o Itapetí, o RAF, eles tinham os equipamentos. Lógico, uma pessoa ou outra aqui em Mogi tinha um equipamento bom, mas naquela época não era fácil, porque um par de toca-disco, que hoje é uma coisa comum de qualquer um ter, naquela época custava um carro. Então não tinha acesso algum a equipamento, a não ser quando eu ia cantar com o meu grupo de rap ali, meados de 87, 88, quando a gente ia cantar na Newton Tom, ia cantar no Clube House que a gente cantou, foi cantar na Gilcer Taqueda, na Cris na Patriarca. Nos bailes tinha um par de toca-disco e algumas vezes ele passou pela minha mão, mas Technics mesmo, não, era 3 em 1 porque tinha em casa. Minha tia comprou um 3 em 1, então através do 3 em 1 a gente escutava os discos. E se você tiver numa festa com 2, 3 em 1, dá para tocar música na sequência. Então isso começou na década de 90, assim, inspirado, né, em vendo Tair DJ1, foi um dos ícones aí, que até hoje eu acho que merece o máximo respeito aí pelo movimento hip hop, tanto em São Paulo como no Brasil. E essa inspiração veio deles, vendo eles, e aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais, eu senti aquilo em mim, aquilo foi impactante na minha vida, entendeu? Vendo aquele jeito de cantar que eu achava que era só um estilo americano, e quando eu olhei, escutei, aquilo foi muito receptivo para mim assim, e eu comecei a me interessar, me aprofundar e fui vendo, e foi cada vez aparecendo outros grupos e foi me dando um certo dom, uma certa vontade. Ali eu comecei a pegar a caneta e escrever e rimar, né? Entre versos e frases. Então foi isso aí, foi nessa década dos anos 90 aí que eu comecei assim, fomos um apresentado pro outro, né? O rap e o Tonhão. O grupo, assim, que eu mais me recordo aqui mesmo da região foi o Bocas do Rap, né? Era um grupo, no momento, só tinha eles, não tinha outros grupos nessa mesma época, nos anos 90. Foi o primeiro que eu conheci, que eu fiquei sabendo. Eles cantavam muito nas escolas, nos bailinhos de escola. E era muito da hora, eu achava muito legal e fui conhecendo aos poucos. Eu já conheci os caras, mas também foi outra coisa que também pra mim foi impactante, saber que tinha pessoas que faziam um rap próximo de mim, que eu achava que isso aí, essas pessoas estavam longe, eu achava longe, né? As pessoas que cantavam rap assim, eu achava que eu não ia ter um contato. Quando eu vi os Bocas, eu vi que era parceiros de Miliano, que nós crescemos até junto, e quando eu vi aquela formação daquele grupo na época, a maioria era tudo conhecido meu.
Então ali eu fui trocando umas ideias, fui me aproximando dos caras e também foi uma outra oportunidade para mim. E aí isso tudo acontece em 90, 94, aí ali o bicho vai pegando direto. É São Bento, é o Fro, vários rachas, treinos onde cada um fica no seu treino e quando se encontra é racha. Tinha os pó de serra, né? Que é a serragem que a galera treinava salto. Os trem que a gente pegava que não tinha... Você lembra quando... Antigamente, galera, ó, o negócio é o seguinte, não tinha esses trens com ar-condicionado e a porta fechada. A gente viajava em cima dele ou a porta aberta, sentado nela assim, ó. Tipo, lembra? A porta ela não travava. Né? Então, isso é essa época aí. No break tem um negócio que é muito louco. Talvez é por isso hoje a gente fala assim, eu encontro uma galera das antigas na cidade e fala, mas nem tem b-boy, mas os caras tá fracos, os caras... Sabe, a galera bate de frente mesmo, faz o bullying, né, que eles chamam hoje. Tipo, faz. Cara, porque se na nossa época não tivesse isso, você não ficava bom. Uma vez um cara falou, vez não, isso é recente, que 50% da sua vitória é o cara que fala que você não vai conseguir. Você não vai ficar bom porque o cara bate no seu ombro e fala que você é bom sempre e você não é. Isso é mentira. Então é melhor o cara falar que vai treinar porque você é ruim, que não dá. E assim você fala, putz, eu vou treinar agora pra provar com esse cara que eu consigo. Eu acho que isso é tudo na vida, isso é muito louco. Porque você só faz alguma coisa porque alguém falou que você não ia conseguir. Ou por conta da sua cor, ou por conta de onde você veio, porque você é pobre, que não sei o que lá. Se todo mundo falar que você é bom, talvez você não seja ninguém. Assim, a tiração precisava ter. Não é tiração também, não sei. Vamos chamar de um incentivo mal colocado. Não sei como a gente poderia chamar isso. Mas assim, hoje é muito na amizade. A gente precisa, sim, ter amizade. É igual uma luta. Os caras estão lutando pra valer, cara. No final, eles vão se abraçar. E aqui em Mogi, eu me lembro que os primeiros grafite que eu vi foi no Botira, né? Na pista de skate, que era uma galera de São Miguel que vinha pra cá. E os locais daqui, eu me lembro muito bem do Telo, do Mamá, do Renato. E a gente fazia uma conexão Brás Cuba com o Jardim Vete. E ali tinha a galera dos Coringas, que o Renato era do Coringa, o Saulinho, o Zóio, então o Cássio. A gente fazia uma conexão de Brás Cubas, Jardim Vete, aí a gente via o Jussão, o Acme. E aí a gente conseguiu começar a encontrar a galera. E aí de repente a gente encontrou um cara que fazia um weed style, que era o Rica do The Cats, né? Então essa galera é uma galera que a gente foi conhecendo assim nos anos, isso aí já 99 e 2000. 99 e 2000. Então o grafite ele começou a se iniciar aí. Aí Tecos, Roxo, Manos, tinha uma galera grande assim mesmo que pintava. Com a falta de informação, os grupos eram muito separados, né? Acredito que 98, 99 cada bairro tinha o seu grupo, tinha a sua galera, né? Em César tinha o Manos, no centro tinha o Cascão, o Vinícius, o Acme, tinha essa galera aí, o Nandes, o primo dele, eles formavam o Tecos, né? Tinha o Roxo, tinha uma galera. Eu comecei a frequentar o centro a partir do momento que eu saí de Brás Cuba e fui pra Vila Natal, que eu conhecia o pessoal do Atomic Break, né? Que daí era uma galera que já dançava, que dançava um break, que o break era um lance muito mais... tava muito mais em alta, né? Tinha os comerciais de TV, então o breakdance ele formava muito mais pessoas, né? Então, e a galera se reunia toda semana para ensaiar. Então, a gente saía de Brás Cubas e ia lá para Vila Natal para ensaiar na Atomic Break, trocar folhinha e tal. E nessas indas e vindas a gente sempre se deparava com um rolê diferente na rua, né? Que essa galera mais central, assim.
E aí, você ia atrás, né? Ia atrás sempre dos meninos, assim, né? Daí a gente, chegou na Vila Industrial, tinha o Cabeça já pintava, então ele já estava muito mais próximo da galera do centro, então ele conhecia todo mundo, conhecia o Cascão, e aí os caras montaram o Bomba Atômica Crew, né? E aí começou a formar, assim, né? Cada dia a gente se encontrava mais. Eu me lembro muito bem, assim, que a gente ia pro centro andar de skate, no Botira, e aí você encontrava um ou outro, sempre trocava uma informação, saía do Xangai ali, já saía fazendo um rolê de bombe, né? Porque grafite pra nós era bombe, né? A gente fazia muito bombe, então não tinha nem condições de pintar com muita lata de spray. E essa galera central começou a entrar dentro das escolas, né? E aí começou a rolar os encontros de grafite. Aí a gente foi se fortalecendo muito mais, né? Eu me lembro que teve uma época que os caras formaram o MC Crew, Mogi das Cruzes Crew, assim, porque era quase todo mundo de Mogi, né? Tipo, era quase todo mundo de Mogi, tipo, Rica, Manos, vários caras formaram isso aí. Isso só foi fortalecendo. Em 2005, é evidente que já havia um movimento hip hop na cidade. Num certo dia eu estava no jardim interno do Casarão do Carmo, onde era a nossa sede, e entrou um sujeito mal encarado, parrudo, com um andar assim bem característico, chegou no meio do jardim e perguntou: quem é o cara que manda aqui na cultura? Eu deduzi que ele queria conversar comigo. Eu falei: sou eu mesmo. Eu vim aqui conversar com você. Eu falei: então vamos entrar. Entramos e era o Henrique, com essa cara de mal, com essa cara de enfesado. E veio falar então do movimento hip hop e o que eles estavam pleiteando junto ao poder público. Foi oficialmente para mim a primeira vez que tivemos contato, o movimento com o poder público por meio da coordenadoria. Quando eu estava na Secretaria de Cultura, que foi lá o Henrique e falou: o que é que você vai fazer por nós? Eu já me antenei, falei: opa, é aqui que eu quero, porque eu sempre busquei espaços de intervenção social, principalmente junto à juventude. E eu percebi que o hip hop, que o rap era esse espaço que eu queria para ter esse diálogo e para dar visibilidade, né, ao que acontecia com toda aquela juventude. Foi por aí, me apaixonei. Eu entrei na secretaria em novembro de 2012. Comecei a fazer um trabalho primeiro de entender como é que funcionava antes de começar efetivamente dentro da administração. A primeira ação que nós fizemos foram vários fóruns setoriais. Um deles foi o fórum de hip hop. Dentro desse primeiro fórum, que ainda foi no finalzinho de 2012, não sei precisar a data, eu ainda como voluntário dentro da Secretaria de Cultura, porque eu efetivamente seria o secretário a partir de 2013. Nós fizemos uma primeira reunião lá no CIART e lembro que uma das pautas era a possibilidade de ter uma casa do hip hop. Tipo, tá aí, existe. Hip hop existe, existe. Porque o quê? Porque hoje eu vivo do grafite, eu vivo de arte. Então ele existe. A partir do momento que eu precisar entregar currículo e trabalhar dentro de uma empresa, talvez ele vai existir para mim, não para os outros, para as pessoas. Para mim ele existe porque ainda tem a memória do que eu vivi, então ele vai existir dentro de mim. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que ele precisa existir dentro de mim e ser transbordado para as pessoas, e ele precisa existir para as pessoas. As pessoas precisam acreditar que isso é um lance cultural, porém ele é a transformação da sua vida. E ainda existe o hip hop em Mogi. Precisa ser mais organizado. Então, eu já comprei meu toca-disco anos 2000 já. Eu já trabalhava tudo, eu tava parado, não queria tocar. Aí o Buiú, o Alexandre Buiú e o Bali, eles ficaram me perturbando para eu tocar numa jam de b-boy que tinha aqui em Mogi, lá no CIART. Os caras ficam me atormentando. Aí o Buiú foi me atormentou e eu fui tocar com os toca-CD do Bali.
Uma semana depois eu já tinha comprado meu par de CDJ. Um mês depois eu já tinha trocado o CDJ para um par de toca-disco amarelo. Eu acho que isso é em 2006, 2007. Aí eu nunca mais fiquei sem meu par de toca-disco. Anos 90, anos 80 e 90 era meio difícil alguém ter um par de toca-disco, hein? Até os artistas grandes, porque era algo muito caro. É pesado. E continuar, né? Às vezes eu mesmo me admiro. Eu mesmo... Chega uma hora, você mesmo se olha no espelho e fala... Cara, até hoje... Até quando você vai continuar com isso? Quais são os propósitos? Deve ter, mano. Porque cada vez mais, né? Peço desculpa pra vocês aí. Deve ter, porque não... Porque chegamos aos 44 anos, quantos que tava com nós aí, ó, que parou? Não só assim do anonimato, como até cara aí de renome, mano. Que cantava muito ainda, né? A gente parou, né? Não quis mais. Meu filho, ele pergunta assim, ô pai, e o seu pai? Eu falo, não tive pai não. Meu pai foi o hip hop. Ai, caceta. Não vou conseguir falar. Quando a gente treinava break, a gente dividia o espaço com os traficantes, com os caras que jogavam sinuca e bebia, e a gente treinava aqui. Quando a gente chegava no espaço, a gente precisava limpar ele. Então assim, a gente tava aprendendo a fazer algo na rua, saca? Porque eu não aguentava ficar dentro de casa. Em casa morava um monte de gente, assim, nos barraquinhos. A gente tinha pai, 5 filhos. Aí eu fiquei um tempo na casa da minha avó, um tempo na casa do meu tio. Minha mãe era muito nova. E aí o hip hop, ele acolhe na rua, é muito louco, né? E uma galera achava, esse negócio de bandido aí, a gente era tipo os bandidos do bem. E aí quando o hip hop vem pra minha vida, parece que ele vem pra salvar mesmo, assim, tudo e me dá algo. Porque quando eu subo hoje no palco e a plateia aplaude de pé, porque eu entro através do hip hop, eu faço meu protesto com comédia, com hip hop, aquilo lá era muito louco. Então isso mudou minha vida. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa. Aí ele fala, caramba, pai, é muito louco e tal. Às vezes a pessoa fala assim, vou levar meu moleque lá no shopping. Eu levo meu moleque pra ir dar um rolê na Divinéia. Às vezes ele fala, pô, tem celular aqui, não sei o que, eu entro aí. E a gente vai fazer um passeio na Divinéia e ele precisa ver. Porque a gente fala de um monte de coisa, mas na nossa cidade ainda tem gente que não tem água, mano. Tá ligado? Ainda tem gente que vive igual a gente vivia nos anos 90. Tá ligado? Sem água, sem luz. E a gente precisa levar sonhos pros moleques. Os moleques precisam sonhar, sei lá, através do futebol, independente se vai virar jogador de futebol. Mas ele precisa sonhar. Então você pergunta do hip hop, o hip hop ele vem na minha vida pra ser pai. Isso é muito louco. É nóis. Mogi City, Zona Leste. Brasil, parceiro, aqui é nóis, moleque. Traz à tona Cool Herc, 12 Green, Cowboy, Crazy Leg. Essa é a essência que exala nos poros de quem conhece, buscando muito mais de hip hop e muito menos de rap. Cresci ouvindo dos mais velhos o papo de militância. Conheci e coloquei em prática, e hoje ela é minha esperança. Contra a ignorância, mudança e não ganância. Meu lucro maior é daqui a alguns anos ter sido a transformação dessas crianças. Enquanto uns brincam com microfones e outros com jets e fone, nego tem sede da nossa arte e tá morrendo de fome. Eu faço a minha pequena parte esperando que você faça a sua. Já dizia Ascendência Mista, não posso mudar o mundo, mas eu garanto a minha rua. Trate da sua ferida, limpe a sua mente poluída. Não fermente mais intriga. Se quer fazer de verdade, não empurra com a barriga. Posso me magoar com um monte, porém isso ficará no passado. Quando a minha alma descansar em paz, a morte lhe mostrará meu legado.
aí, Cavalo Nerd. Chega aí. Cavalo Nerd. Nós passa biliano, né? Passa várias venenas. Você é careca. O que eu falo pra você quando o maluco tá no bagulho diferente? O que eu falo pra você? Eu não falo pra você? Aí, cara, como é você? Se o maluco tá diferente do rolê, né? Arrasta pra caralho, chapa parceiro. É nóis.